Boa noite a todos, os nossos votos de paz. Nós não combinamos, mas o tema da palestra hoje é esperança. É só mais uma coincidência, né? Mas falar de esperança é falar, indubitavelmente, é falar de fé, é falar de confiança. Mas nós trouxemos uma citação de Paulo, uma das cartas que ele endereça aos Coríntios, onde ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então Paulo, ele aqui faz uma indicativa para nós de que a constância e a perseverança são elementos essenciais na vida de qualquer pessoa que quer alcançar algum objetivo. Falar de esperança, obviamente, é falar da capacidade de esperar. Geralmente, quando nós pensamos na esperança, a gente não associa a esperança à espera, ao processo de amadurecer para receber aquilo que se anela. Então, essa capacidade da espera tem uma relação muito estreita com ser uma pessoa cheia de esperança. Tem níveis dentro do processo da esperança e dentro do processo da espera também. Muitos esperam por fora, mas desesperam por dentro. Esperam no exterior, mas diante de algumas dificuldades ficam desesperados. E desesperar significa perder um pouco da esperança diante de algo que nos acontece. Então, quando desespera, quando nós nos desesperamos diante de algo, nós colocamos muitas vezes um projeto de vida em risco. Quando nós deixamos escapar um pouco ou enfraquecemos a nossa fé, nós nos colocamos à mercê do problema e não nos colocamos como aquelas pessoas que vão buscar as soluções. Pessoas esperançosas, não pessoas sem esperança. Nesse exercício de esperar, se aprende a enxergar um novo lugar em lugares já conhecidos. Então, muitas vezes, uma das nossas narrativas na vida, das nossas reclamações conhecidas é: a vida é sempre a mesma, não acontece. Mas nenhuma circunstância na vida é igual ao outro. Nenhum instante é igual ao outro. E mesmo que a vida nos pareça monótona, nós temos que buscar nessa repetição novo. Nós temos que encontrar sempre em cada circunstância essa esperança de algo novo acontecer. Enxergar o novo em lugares conhecidos, se descobre a vida nessa doce espera. Ama, trabalha e espera, permitindo que a esperança ativa e gestativa te faça dar à luz a um ser que foi construído por dentro e por fora no buril do tempo e nos mistérios da existência. Então, o benfeitor espiritual Emmanuel, que nos traz essa frase, ele fala que o processo da espera é como uma gestação. Então, quando nós, especialmente agora me referindo às mulheres e àquelas que já gestaram, sabem que é impossível você engravidar num dia e ter o bebê dali um mês. Então, o processo da espera é como se fosse uma gestação. Para qualquer empreendimento que nós vamos fazer, para qualquer situação que venha a acontecer, para qualquer projeto. Então, tudo aquilo que se anela, tudo aquilo que se pensa, tudo aquilo que se elucubra, tudo aquilo que se deseja, é um processo de gestação. É um processo que precisa ser nutrido e alimentado diariamente. Não é uma mágica. Muito embora a gente escute hoje, principalmente no meio da física quântica, que nós podemos realmente dar saltos, mas um salto considerável nas nossas vidas é sempre fruto de tudo que já aconteceu antes. E como diz o ditado, a gente nunca deve cuspir no prato que comeu. Porque vejamos bem, se uma situação que seja a menor, quem sabe, tivesse não acontecido nas nossas vidas,
talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Talvez uma situação que tivesse deixado de acontecer nos tivesse impossibilitado de estarmos aqui agora. Então, cada fato que acontece na nossa existência é como um buril, é como um cinzel que vai nos esculpindo para que a gente, nesse processo dessa gestação interna e externa, vai nos fazer possibilitar desvendar aquilo que nós somos. Não aquilo que nós estamos, porque aquilo que nós estamos vai ser passageiro. O nome, a profissão, o lugar onde nós estamos arranjados nessa sociedade, a família, inclusive o corpo. Mas, mesmo assim, se nós analisarmos o que nós estamos hoje, principalmente do ponto de vista físico, foi necessário bilhões de anos. Estar nessa condição dessa corporeidade demandou muito tempo, demandou algumas gestações, demandou espera e demandou com certeza esperança, muita esperança do Criador para conosco. Porque Deus não nos criou para que nós sejamos um projeto falho. Deus não nos criou para que nós demos errado na vida. Deus nos criou para que a gente se torne esse ser perfectivo. Quem celebra a vida, espera e alcança. Ou seja, uma pessoa que vive a sua vida de uma forma intensa e presente, porque vejamos bem, a vida não deve ser celebrada a cada instante? Sim. Cada instante da nossa vida é passível de uma celebração. Cada momento que nós vivemos. Principalmente, como diz Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós conseguimos dominar os nossos ímpetos de cólera, de desespero e de raiva, nós devemos dizer para conosco mesmo: eu venci. E toda vez que nós vencemos aquela nossa sombra, ou aquele nosso lado ainda sombrio, é um momento de celebração. Mas geralmente a nossa esperança está sempre relacionada a algo que vai se alcançar, mas pouco relacionado a uma prova que nós estamos vivendo. E naturalmente que nós somos esses seres peregrinos, esses jornadeiros do caminho, sempre postos à prova. Porque é aí que nós sabemos se nós realmente estamos maduros nessa questão de realmente termos noção do que é essa esperança. Porque essa é uma marca do Criador dentro de nós, como um impulso a nos dizer: vá um pouco mais. E hoje, ainda falando com a Kika, porque há um ditado no Brasil que sempre me equivocou, que é aquele ditado que diz: nadou, nadou, nadou e... Que coisa mais simples. Como que uma criatura nada, nada, nada e não desfruta? Tem sentido isso para vocês? Que esperança é essa que nos tolhe de vivenciar daquilo que se esforçou para alcançar? Tem algum sentido isso? Eu me esforcei e não vou ter um desfrute? Mas tudo o que se planta colhe. Tudo o que nós fazemos nos retorna, porque é uma lei. Necessariamente nós não vamos, muitas vezes, ter esse reconhecimento e esse retorno nessa existência. Muitas vezes nós estamos plantando aqui para termos uma colheita futura. Mas isso não quer dizer que nós já não tenhamos, a partir das nossas ações de agora, plantando algo. Nós já estamos plantando algo. Por isso que a vida é digna de ser uma celebração. Promessa firmada é uma ação de confiança em qualquer relação. Ou seja, quando Deus nos cria, Ele firma essa promessa, porque Ele mantém uma relação conosco muito estreita o tempo todo. E muitas vezes nós esquecemos disso e nós nos desesperamos.
naqueles momentos cruciais, naqueles momentos difíceis. Mas nós não estamos sós. Porque qual é a promessa maior por excelência de Deus em relação a nós, professada por Jesus? Quando Jesus diz, vós sois deuses, Ele está reafirmando que Deus nos criou para uma vida muito feliz, para uma vida muito plena. Essa é a esperança de Deus em nós. Mas será que nós estamos cumprindo essa esperança? E hoje ainda pela manhã, na aula, eu falava aos meus alunos, muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação de muita barganha. A gente deseja que Deus esteja ali ao nosso dispor, a acolher todos os nossos pedidos e a satisfazer todos os nossos desejos. E quando uma ou outra coisa eventualmente não acontece, nós reclamamos. Mas vale lembrar que essa posição é um tanto inversa para nós. Porque quem está a serviço da obra somos nós. Quem deveria se sentir feliz e grato somos nós. Porque Deus nos cria com essa grande possibilidade de nós sermos, dentro dessa obra, um ajudante eficiente. Alguém realmente que mantenha essa obra do bem, do amor, da caridade, da justiça. Mas é sempre, junto ao questionamento, vem uma pergunta maior. Será que nós estamos cumprindo com isso? Nesse processo de anelar ainda mais as nossas esperanças, será que o processo de aumentar a nossa esperança tem a ver com o serviço o qual nós nos dispomos a fazer? Para nós pensarmos. Poderes espirituais estão eclodindo em nossas vidas e para ampliá-las é preciso vibrar um oitavo acima. Então Deus nos cria, quando Jesus diz, vós sois deuses, isso significa que nós temos potenciais espirituais tão latentes, tão grandes dentro de nós. Mas quando nós ficamos nessa condição miserável só do pedinte, só daquele, porque quem pede é muito miserável ainda. Quem só pede é aquele que ainda se coloca na condição que não tem nada para dar. Mas aquele que já, nessa relação com Deus, que é o Deus interno, o Deus em mim, que esse é o primeiro reconhecimento da divindade, quando eu reconheço esse Deus em mim, eu me torno uma pessoa mais abundante. Porque geralmente, quando nós somos convidados, muitas vezes, a algumas tarefas, mesmo dentro do centro, né, Kika? A gente fala, não estou preparado, não estou pronto, ainda não posso assumir a tarefa. Que momento é esse que eu estou pronto? Isso está dentro de um tempo, é um mês, é uma hora, é daqui a um ano. Porque nós vamos nos preparando na medida em que a gente trabalha. Nós vamos aprendendo na medida em que a gente ensina. Porque esses papéis, eles não são papéis isolados. Esses são papéis que se misturam na jornada humana desse contato com o outro. Então, para que esses meus potenciais, esses potenciais da superação, da amorosidade, do afeto, da compaixão, eles possam ser mais transparentes em mim, é preciso que eu trabalhe. É preciso que eu faça isso sair. E o método é o trabalho. E é isso que Paulo fala acima, quando ele diz para nós sermos firmes e constantes no quê? Firmes e constantes no trabalho. E não é apenas o nosso labor ou o trabalho que nos dignifica a nossa quantia monetária a cada mês, mas é o trabalho da paciência, é o trabalho de esperar, é o trabalho de fazer todo dia um pouco. E particularmente eu brinco com uma imagem criada, que de vez em quando baixa uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, e a gente sai um dia fazendo caridade. Ou porque está próximo do Natal, a gente se sensibiliza mais. Mas o ditado é bem claro, que é
as gotas constantes da água que vão fazer um buraco na pedra, não é isso? Água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Ou seja, é a constância. Então, quando nós falamos de esperança e a gente olha, por exemplo, para a natureza, a gente vê que uma roseira para dar rosa não demora. Ela se inquieta, ela arranca as próprias folhas, ela se despetala. Não. Tudo na natureza vai nos mostrar de forma muito clara que tudo há um tempo. E no Eclesiastes, no Velho Testamento, a gente vai encontrar uma citação que há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Só que na nossa cultura hoje, a gente vê um culto à pressa. Os apressados ganham troféus. Os que estão mais enervados diante do tempo são as pessoas mais aplaudidas. E aí há uma distorção de valores. A gente escuta muito essa frase, eu preciso para ontem. Mas para ontem o quê? Se a gente nem tem o ontem, não tem nem o amanhã. E a única ação do tempo que a gente realmente pode dizer que possui é somente o momento presente. Então a nossa cultura, infelizmente, nos fomenta uma pressa descabida. Porque para amadurecer essa esperança, é preciso tempo, é preciso esperar. Então a gente vê hoje as pessoas com uma síndrome de ansiedade. Isso parece que virou uma moda, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. E daí, pela ansiedade, eu como demais, ou eu como de menos, ou eu durmo demais, ou eu durmo de menos. Então essa ansiedade, ela é fruto de um grande desconhecimento de si mesmo. Porque quando nós nos conhecemos, nós passamos a conhecer a natureza. Quando nós nos conhecemos, nós passamos a conhecer as leis de Deus. Porque elas estão aonde? Estão num papiro celeste? Não. Essas leis de Deus estão grafadas em nós. Então, quando eu crio na minha vida um bom hábito de me perceber, de me escutar, de me aquietar, eu passo a entender de onde vem essa ansiedade. Qual é o sentido da ansiedade? Se nós observarmos bem, não tem sentido nenhum. Não serve para nada. Porque tudo acontece num tempo. Então, quando nós fizemos aquela reflexão há pouco, em dizendo que se algum fato não tivesse acontecido nas nossas vidas, talvez a gente não estivesse aqui mesmo, e não estaria. Mesmo a situação difícil. Porque quando nós estamos numa situação de calmaria, e nos lembra muito bem o Almir Klink, numa das suas entrevistas, e ele diz que está com o seu veleiro, o mar está calmo. E isso não é história de pescador, é uma história real. Todo navegador diz cuidado com a calmaria. Porque muitas vezes quando tudo está muito bem, e ele fala que naquele momento que ele está no veleiro, ele baixou as velas e estava ali com o mar calmo, vem um navio de altíssimo porte, que ele escuta a buzina ao longe, porque ele foi dormir, aproveitou a calmaria. E isso é muito lógico nas nossas vidas. Como nós agimos assim, quando tudo está muito bem, a gente relaxa. A gente relaxa a prática espiritual. Porque a gente se acha garantido. E de repente a gente é pego desprevenido como o Almir, no barco quase nada. E quase é morto nessa situação. Então um bom navegador diz, cuidado com a calmaria. Exatamente porque a calmaria nos acomoda. A gente adormece um pouco a sensibilidade perceptiva. A gente relaxa na prática espiritual. A gente diminui a intensidade da prece, não faz mais o evangelho, não lê, não tem boas conversas, porque acha que está garantido. Daqui a pouco a vida realmente nos manda um navio de alto porte para nos acordar novamente. Há um ditado africano que diz, não são os mares calmos que tornam bons os velejadores, mas são os mares agitados. Então, o que vai realmente
nos burilar são essas situações desafiadoras. Vocês concordam com isso? Porque é no desafio que nós somos experimentados. É nessa espera, muitas vezes dolorida até, que nós vamos amadurecendo. E nesses níveis de espera, nós também vamos encontrar aquelas esperas traiçoeiras, como aquela pessoa que espera o momento certo de agir para fazer o mal. Então existem pessoas que agem assim, que esperam para se apropriar de algo que não é seu. E tudo que nós tomamos posse, que não é devido pelo nosso esforço, a vida se encarrega de tirar novamente. E muitas vezes, quando a vida nos tira algo, nós reclamamos. E a gente esquece que pode ter tomado isso de alguém no outro tempo. A gente esquece que pode ter feito mau uso desse livre-arbítrio em alguma circunstância dessa vida ou de qualquer outra, como nos diz o Evangelho. Se nós não conseguimos compreender nessa existência a causa do nosso sofrimento, e se aqui realmente nós não achamos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender isso como sendo uma resultante de uma ação que nós cometemos. Viver é estar mergulhado na divina espera, e tudo que chega, chega quando nós estamos prontos. Viver é estar mergulhado na divina espera, e tudo que chega, chega quando estamos prontos. Há um ditado hindu que diz que o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. O trabalho só aparece quando o servidor está pronto. Mas às vezes as coisas são tão óbvias que a gente duvida, a gente fica, será que é meu? Será que é para mim? Mas se eu venho num processo de autogestação, se eu venho num processo de autopreparação, como não as coisas aconteceriam no momento correto? Elas sempre acontecem. Nada acontece um segundo antes, nem um segundo depois. Tudo sempre acontece numa hora muito certa. Pena ainda que nós vivemos uma relação muito equivocada com o nosso relógio do tempo, segundo os gregos, como Cronos. E o tempo de Deus, que é Kairos, o tempo divino, é outro tempo. Muitas vezes nós dizemos, isso tem que ser quando eu quero. E aí vem o nosso orgulho dizendo isso. Tem que ser na hora que eu quero. Mas será que a hora que eu quero é a hora precisa? É a hora divina? Será que a hora divina não é aquela hora que chega exatamente no momento oportuno em relação à maturidade que eu já alcancei para vivenciar de forma mais plena aquela situação? Então esse buril, muitas vezes, do sofrimento e da dor, deve extrair de nós sempre o melhor. Porque se ao passarmos pelas experiências mais difíceis da vida, e isso não nos abranda, nós temos que rever. Se eu estou me impacientando, se eu estou ficando pior, vamos fazer uma análise. Porque se aquilo que me acontece só tem um objetivo, me fazer estar preparado. Porque muitas vezes, quando as coisas boas nos chegam, a gente fala, eu não mereço. Complexo de inferioridade. Por que não merece? Ou quando nós vivenciamos um período muito bom, nós falamos, não, deixa eu desconfiar porque alguma coisa ruim vai acontecer. Você é um pessimista. Viva cada momento, não se preocupe com o amanhã, viva o hoje. Seja previdente e precavido, naturalmente. Cuide-se, mas desfrute. Viva todo o teu sofrimento. Vive intensamente cada lágrima. Como há pouco, vivendo a experiência de um luto com uma amiga,
sem a visão do plano espiritual, sofrendo muito, porque a visão é uma visão mais materialista, e ela me abraçava e dizia: me explica o que está acontecendo, porque Deus tirou essa pessoa tão amada da minha vida. Eu disse a ela: eu não estou aqui para explicar nada, eu estou aqui só para te dar o meu abraço. Em outro momento nós conversamos, eu disse a ela: viva toda a tua dor, viva toda a tua perda, viva todo o teu luto para sair inteiro. Porque depois, quando a vida vem e nos oferta uma situação agradável, desfrute disso intensamente. Viva isso em pensamento, porque isso também passa. Isso também acaba. Assim como um momento difícil. Então, nesse processo da espera, nós transitamos, ora, numa situação dolorosa, e como Deus é Pai, ora, nós vamos viver uma situação boa. E a gente transita entre um e outro, para que a esperança seja algo que esteja acima desse bem e mal sofrer. A esperança é uma oitava acima. Eu tenho esperança quando tudo está bem, e eu tenho a mesma esperança quando tudo está mal. Eu tenho esperança quando eu estou infeliz, mas eu tenho a mesma esperança quando eu estou feliz. Porque a espera é um processo ativo, não nos acomodar. Então nós devemos cuidar realmente da acomodação. E Chico Xavier nos fala uma história dizendo de um homem, isso numa das psicografias das obras de André Luiz, e André Luiz basicamente vai fazer essa narrativa de um homem que nasceu, de um jovem naturalmente, de um espírito que reencarna numa família espírita. E desde pequeno ele já recebe as orientações. Enquanto pequenininho foi levado ao centro, recebeu evangelização, foi muito bem orientado. Mas quando esse jovem ele entra na adolescência, ele diz: não, eu quero aproveitar a vida. Nada contra desfrutar os prazeres da vida, mas ele colocava isso como primeiro plano. E na medida que ele foi crescendo e se tornando uma pessoa de destaque e muito bem remunerada na sua profissão, ele passa pela perda dos pais, mas ele pensa: bem, é só uma morte. Ele não vivencia, ele não tem muito sentimento. Ele se casa, se consorcia com uma mulher, tem filhos. E o objetivo dele nessa relação e nessa família é dar aos filhos uma condição material digna. É ter uma posição de destaque social. Sempre negligenciando a parte espiritual. E quando ele chega na velhice, e ele é tocado por alguns sentimentos, ainda ali ele fala: não, eu estou ficando, o que vão dizer de mim? Vão dizer que eu estou louco. Se eu começar a voltar o meu olhar para a pátria espiritual, ou se me reconhecer como um espírito milenar, vão dizer que eu estou louco, vão me internar. E quando essa criatura desencarna e volta ao plano espiritual, ele vê a que ele deu importância. Mas na verdade, o que mais implicou no seu insucesso foi a sua acomodação. Ele se acomodou em várias circunstâncias. E quando nós nos acomodamos, nós enfraquecemos espiritualmente. E nós, de certa maneira, minimizamos a nossa esperança. Porque a esperança é uma energia muito ativa dentro de nós. Uma pessoa com esperança é uma pessoa que caminha mais rapidamente, sem ser apressado, sem ter pressa, mas aproveitando cada situação. Nós estamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, e nesse hálito divino o êxito é certo. Nós não podemos pensar nunca ao contrário disso. Se nós estamos relacionados a Deus diretamente, e se esse fluido cósmico universal, se esse oceano divino é como se fosse o hálito de Deus, o êxito é certo. A concretização dos nossos objetivos também é. Mas só que tem um detalhe: é preciso que a gente analise os meios que eu estou utilizando para alcançar esses objetivos. Porque o começo, o meio e o fim deve justificar tudo isso. E a minha justificativa para a realização da obra que eu estou empreitando nessa vida, seja ela qual for, tem que ser digna.
Porque nessa condição de dignidade, eu faço uma conexão com o Pai. E fato é, numa outra citação de André Luiz, não nos recordamos agora de pronto a obra, mas uma mulher que passa pela viuvez e está desempregada e com filhos pequenos, mas é uma pessoa muito esperançosa, uma pessoa extremamente cheia de confiança e fé, ela reza, ela faz uma oração sentida e pede para que Deus interceda por ela naquela situação. Pois 2 dias depois, aproximadamente, vem alguém à casa dela, sabendo que ela era costureira, e solicita os trabalhos dela. Por influência espiritual isso acontece. Então vejamos, se os espíritos benfeitores se preocupam com a nossa vida material e não nos deixar faltar recursos, desde que nós façamos a nossa parte, porque muitas vezes nós cruzamos os braços e queremos que a coisa venha. O processo da espera é um processo ativo, é um trabalho. Então, se eu estou imbuída, nós sempre vamos receber auxílio, alguém que nos chega. Eu acredito que, sem exceção, todos nós aqui, no momento de desespero, recebemos algum auxílio, seja lá de que ordem for, sim ou não? Às vezes é um dinheiro que falta e alguém vem e contrata o trabalho. Às vezes é um momento de desesperança, surge alguém que nos traz uma palavra. Pensamos em alguém e aquela pessoa nos liga naquele dia que nós estamos tristes. Quem está agindo em nosso favor? E mesmo assim, recebendo abundantemente de Deus, ainda nós muitas vezes dizemos, perdi as esperanças. Quando nós vamos fazendo essa reflexão, a gente não se sente mais no direito. Porque é direito nosso a esperança. Essa chama acesa dentro de nós é direito, é nosso, nos pertence. Mas cabe a nós manter isso aceso e vivo. Cabe a nós. E como nós fazemos isso? Nos nutrindo espiritualmente. Pelo processo da instrução, sem dúvida, em boas leituras, em boas conversas, em preces sentidas e verdadeiras, em momentos de silenciamento, formando núcleos de amizade sincera. E dessa maneira nós vamos nos abastecendo, e uma coisa muito importante, dando de si. Isso é uma das coisas mais importantes. Porque quando eu saio de mim, por incrível que pareça, quando eu acho que eu dou, eu recebo imensamente mais de volta. É uma pegadinha da vida essa. Porque às vezes a gente tem a impressão, não, mas eu vou fazer para o fulano. Mas na verdade, não é verdade. Quando eu faço para o outro de boa mente, de bom coração, isso retorna multiplicadamente aos meus irmãos. Isso me reabastece. Isso me enche novamente de esperança. Nesse campo de luz e sombra, a desesperança nasce nos pensamentos sombrios. E se deixamos a sombra, ela nos toma. Porém, o que há de certo sempre é a vitória suprema do bem. E para tanto é imprescindível manter-se fiel até o fim para alcançar a meta. E esse é um problema também. Esse é um problema de cunho existencial, comum a todos nós. Porque muitas vezes, na menor contrariedade, por exemplo, nós que seguimos, acredito aqui que a maioria simpatizante da doutrina, alguns iniciantes, mas especialmente aqueles que já têm alguns anos de caminho espírita, e eventualmente nós podemos pensar, porque nós estamos nesse caminho, né? As coisas vão ficar mais fáceis, nada de mal vai me acontecer, as minhas penas vão ser minimizadas. Sim, isso pode acontecer. Mas se o oposto acontece, se a gente é convidado a uma prova mais dura, será que eu me mantenho fiel a esse propósito ou será que eu questiono? Puxa, mas se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? E eu sempre faço uma inversão da pergunta.
que não eu? Por que com o outro pode acontecer e por que comigo não vai acontecer? Será que eu sou tão especial assim? Então, quando a prova nos solicita ao exercício, porque é o processo da educação da vida, é nessa hora que eu mostro se eu realmente sou fiel a esses princípios, ou se eu estou aí de um lado para o outro. Como é que a gente fala? A pessoa pipoca em tudo que é lugar e não fica em lugar nenhum. Cava em vários buracos, mas não encontra o seu tesouro. Porque não é fiel até o fim, porque não persevera. E veja, esperança é esperar, é ser fiel, é manter, é ser firme, é continuar independente do que aconteça. Independente. E quando realmente o discípulo é bom, a prova geralmente é maior. Porque se nós analisamos a vida de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, esse homem não teve uma vida nada fácil, mas porque espiritualmente tinha plenas condições para vivenciar aquela experiência. Quando nós olhamos um Chico e pensamos que ele já nasceu desse jeito pronto, e quando nós analisamos as várias existências de Chico Xavier, foram existências muito duras, também muito equivocadas, para chegar naquele ponto, para estar naquela condição. Então, quando nós olhamos uma pessoa versada em qualquer área, dotada de determinadas inteligências, muitas vezes nós pensamos, né? Por que eu não estou naquela condição? Mas vai fazer o caminho primeiro para estar ali. Faça o caminho. Ele é um PhD, um doutor em física quântica? Quantos anos de estudo e pesquisa? Ele é um bom orador espírita? Quanto tempo de estudo? Então a espera perseverante nos faz extrair o melhor de nós. Mas muitas vezes a perseverança em algo também faz extrair o pior de nós. E aí é a decisão de cada um. Se no meu processo gestativo eu estou conseguindo extrair o melhor de mim, eu estou conseguindo na vida do outro ser um remédio ou sou um veneno? O que eu sou na vida daqueles que convivem comigo? Eu sou uma esperança na vida dessas pessoas? Eu sou um bom exemplo ou não? É uma pergunta crucial essa. Porque se eu estou perturbando a vida alheia, incomodando o outro, sendo um veneno, vamos repensar. Não é no sentido autopunitivo, não é no sentido do julgamento, de forma alguma. Mas é para lembrar que a gente veio a essa existência para um auxílio mútuo, para um lembrar o outro as coisas boas, para um lembrar o outro, eventualmente, lógico, uma chamada de atenção delicada e cristã, mas nunca um dedo em riste, porque nós estamos nesse caminho para que um anele no outro essas esperanças, para que um fomente no outro o seu lado bom. E o quanto nós fazemos isso com aqueles que convivem conosco? Nós estamos estimulando o bem do outro na nossa caminhada de esperança e exitosa nessa vida? Nesse campo de luz e sombra, nós falamos então que a desesperança surge desse nosso lado sombrio. Então, se a gente vai dando espaço para os pensamentos negativos, naturalmente a nossa esperança se vai. E lembramos mais uma vez aquela frase conhecida quando Jesus disse para que sejamos vigilantes. Porque como nós temos um passado de muitos equívocos ainda, e não sabemos precisar se de mais acertos ou de mais equívocos, mas
em julho, quando nós estivemos em Minas, num congresso espírita, e daí veio a inspiração numa palestra do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo fala assim, ele comenta, a minha esposa quando fala comigo e fala de alguns defeitos meus, ela diz, não, esse defeito não pode ser só dessa vida. Porque é assim, os nossos defeitos, as nossas sombras não são só dessa vida. Assim como aquelas qualidades que já despontam em nós, não estão nascendo agora. Então são fruto, são reflexos de períodos muito longínquos no tempo. Então é preciso que nós sejamos vigilantes quando esse nosso lado sombrio tenta nos arrastar. E a gente tem que fazer algo de imediato. Conversar com alguém, fazer uma oração, fazer um outro movimento, mas não ficar acomodado nesse pensamento sombrio. Porque é muito fácil isso tomar conta. E isso não depende do outro. Como aqui, se muitas vezes a gente busca o centro espírita como um lenitivo, como uma terapêutica de algum mal físico ou espiritual, isso não depende do centro, isso não depende do médium, isso não depende do processo da desobsessão. Isso são ferramentas que vão nos auxiliar. Mas depende de quem a cura? Vocês estão tímidos nessa resposta. Depende de quem a cura? De mim mesmo. Ninguém vai fazer isso por mim. Mas às vezes é fácil. Às vezes eu quero que o outro resolva. Às vezes eu quero dar minha cruz para o outro. Você conhece a história do homem que carregava a sua cruz? E que ele... Era uma peregrinação, muitas pessoas carregando cruzes de vários tamanhos. Vocês conhecem essa história? E aquele homem carregava, a sua cruz era enorme. E ele olhava uma pessoa com uma cruz pequenininha, outra pendurada no pescoço, outra maior ainda. E ele vai caminhando e ele pensa, vou serrar a minha cruz. Ele vai serrando, sem ninguém olhar, que importava um pedaço da cruz. Só que o caminho de cada um é um caminho muito individual. Nós não sabemos em que momento que essa cruz vai ter a sua serventia, né? Às vezes a cruz é uma chave, às vezes a cruz é uma ponte, às vezes a cruz é uma escada, depende. Pois esse homem chega com o seu toquinho e ele está diante de um precipício. E ele lembra do tamanho da sua cruz, que dava exatamente a distância de um lado ao outro. Ele teve que voltar. E de alguma maneira ele foi reconstruir aquela cruz que não era mais do mesmo jeito. Compreende? Tudo que nos acontece tem um sentido. E tudo o que vai acontecendo nas nossas vidas acontece no momento certo. Como é importante a gente se encher de esperança e aprender a esperar. Às vezes a esperar o momento certo de falar alguma coisa para alguém. Já repararam como nós somos muitas vezes impacientes? Que às vezes numa discussão a gente realmente enfia os pés pelas mãos para ser mais agressivo e fala para o outro e depois se arrepende porque a gente não sabe esperar. Aprender a esperar o momento certo de agir. Aprender a esperar o momento certo de falar. Aprender a esperar. Porque a pessoa que é impaciente, ela é controladora. Já repararam isso? Eu não tenho paciência. O que é controlar tudo? E acha que pode. E a gente tem vivido assim, nós temos que agradecer muito o nosso prefeito, porque ele tem nos exercitado muito a espera. Muito. Mas muitas vezes, logicamente, a nossa mente não nos auxilia muito nas expressões que a gente emite, às vezes verbalmente, mas depois de um segundo de lucidez a gente agradece. Muito obrigado, prefeito, porque a gente está exercitando a paciência. E a gente está no meio de um engarrafamento e a gente pensa, está tudo certo, respira. Respira, porque tudo está perfeitamente bem. E particularmente nós lembramos, eu lembro muito da minha mãe, que era uma pessoa bastante espiritualizada, e ela sempre nos dizia desde criança,
Um atraso nunca é um atraso, minha filha. Às vezes um atraso te poupa de um acidente, de uma fatalidade, de uma perda. Então, quando a gente começa a olhar o tempo nessa perspectiva, e na medida em que a gente se pacienta, espera, naturalmente a gente alcança. Às vezes uns minutos atrasado, realmente, mas mais para frente a gente compreende essa dinâmica da vida. A vida está nos submetendo diariamente a testes. Nós falamos de forma de brincadeira em relação ao trânsito, mas isso é uma verdade. Quando que a gente é exercitado? Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque a gente acha muitas vezes que vai ser exercitado em uma situação muito espiritual. Ou quando a gente pede, Senhor, me dê paciência, como se tivesse uma gota de luz do céu divina, e no outro dia eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Eu me torno paciente no exercício de treinar a paciência. Eu me torno paciente em todas as situações do meu cotidiano onde eu sou experimentado na minha paciência. Em qualquer situação. Porque essa é a dinâmica da vida. A vida é assim e viver é assim. Só espera com proveito quem tem paciência. Precisamos programar, mas não dominar. O semeador programa, mas não tem controle sobre a colheita. Percebem essa frase? Nós podemos programar a nossa semeadura. A gente semeia. Por exemplo, muitas vezes quando nós fizemos algo bom para uma pessoa, por exemplo, eu que conheço a Alice, eu sou tomada daquele meu momento Madre Teresa de Calcutá e faço algo bom para a Alice. Vou dar de pé. Então, nós muitas vezes de forma egóica nós pensamos assim, mas se eu fiz algo para Alice, quem tem que me fazer de bom quem é? Eu penso, não, a Alice vai me fazer algo de bom. Mas como a sementeira é livre e a colheita não, eu fiz algo de bom para Alice, e como as leis divinas são fantásticas, isso de bom que eu fiz pode voltar lá de trás de você que está lá sentado. Como que é seu nome? Vai voltar do Alexandre. E a vida funciona assim. O problema é que eu espero direto do outro. Eu não tenho essa maturidade de esperar que tudo que eu faço um dia me retorne. E me retorna naquilo que, entre aspas, eu digo, foi uma eventualidade, foi um acaso. A pessoa aparece no meu caminho. Mas quantas sementinhas boas nós já deixamos por aí? Várias. André Luiz, quando vai já sendo resgatado e se encontra na colônia Nosso Lar, ele toma conhecimento de um ato na sua vida. Veja que Deus nos nutre das nossas próprias migalhas de caridade. A gente espalha, às vezes, migalhas de caridade, e isso já é um alicerce no plano espiritual para nós e mesmo nessa vida. Então há um episódio na vida de André Luiz onde a secretária marca um casal e eles não tinham condições de pagar. E esse casal também desencarna, ela desencarna, e quando ela reencontra o André Luiz no plano espiritual, ela fica tão feliz. Doutor, que bom vê-lo, não sei o que. E ele fica ali reticente com ela, porque ele não gostava daquela pessoa, ficava reticente. Numa determinada circunstância, onde ele visita um lugar da colônia, onde estão registradas contatos e preces que as pessoas fazem para nós. Porque veja bem, quando eu faço algo bom, o que eu gero no outro? O outro não cria uma impressão mental boa a meu favor? Então fazer o bem é o máximo. É a galinha dos ovos de ouro. Porque fica uma boa impressão. E André Luiz está lá, não tinha uma prece de um parente por ele, ninguém. Mas aquela senhora, esposa daquele homem, eles foram atendidos gratuitamente do seu consultório.
Um dia ela reza para agradecer André Luiz. E aquela prece fez toda a diferença. Foi uma prece intercessória para que ele tivesse uma condição melhor no plano espiritual. Uma prece. Quando nós fazemos o bem, não espere da pessoa que você faz. Esqueça. Jesus diz que o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Quando nós semeamos as sementes do bem, independente de quem seja, um conhecido, um desconhecido, flores vão retornar ao nosso caminho. E muitas vezes nos momentos inesperados, muitas vezes nos momentos desesperados. Mas uma flor sempre nos chega, e não chega gratuita. A flor que chega é sempre a resultante de algo que eu fiz. Assim como o espinho que chega, a dor que chega, é a resultante do que eu fiz. Então, façamos o bem nesse caminho da espera. Sejamos nós os primeiros a fazer, porque quando fazemos, o nosso coração transborda de esperança. E como diz o benfeitor Emmanuel, à noite espera o dia, a flor espera o fruto. Podemos esperar, pois a natureza não falha. Deus nos socorre nas surpresas dos minutos. A esperança divina em nós é imutável. Deus gesta um anjo divino em nós. Quando saímos das mãos do Criador, naquele momento sublime onde nós fomos criados, Ele nos cria, Ele nos gesta e continua nos gestando até hoje, porque Deus é esperança plena em nós. Mas que nós permitamos nascer em nós esse anjo, esse ser divino, essa criatura mais abrandada, mais paciente, menos controladora, porque com certeza o nosso destino será certo. Que nós possamos sair daqui com o coração cheio de esperança. Que nós possamos sair dessa noite aqui com uma outra visão em relação à espera. Que nós saibamos gestar mais, esperar mais, para colher no momento certo as flores que nos aguardam. Muito obrigada pela atenção de todos.